Boa tarde, boa noite, bom dia, bonjour. Hoje estamos aqui com mais um episódio do IBNJ-Cast. Estou aqui, eu e o meu grande amigo Alisson. Prazer, eu me chamo Édipo, esqueci de me apresentar. E ele, ilustre, meu amigo, meu camarada, pastorzão Alisson. Fala comigo, igreja. E aí, vocês estão bem? Mais um episódio, né, de IBNJ-Cast. E hoje tá sendo especial, porque nós estamos recebendo aqui uma jovem promessa. Eita, Tá ele. no Brasil pregando, empreendendo, evangelizando, ganhando almas para Jesus nas redes sociais, né, Nego? O cara é brabo. Quem que é? Nosso convidado de hoje. Quem? Fala aí, nosso convidado. Vamos ver se o pessoal reconhece só pela sua voz. Fala aí. Reconhece não, sabe por quê? Por quê? Eu sou internacionalmente conhecido no meu bairro, só lá. Tipo assim, ninguém me conhece, mas é uma honra, é um prazer estar aqui com vocês. Me perguntaram se eu sou acostumado a fazer podcast assim. Sim, eu sou, mas eu nunca tinha gravado na França às 3 horas da manhã. Exclusivo, Então, hein? é a primeira vez, então tá muito massa. E bora trocar ideia. Maravilha. Aqui é uma mesa, bate-papo. Pode meter pergunta aqui, eu não vou esconder nada. Top. Eu tô aqui pra isso. Maravilha. Estamos aqui, eu e Ed, pro IBNJ-Cast, recebendo o Rafa Rodrigues. Rafa Rodrigues, tenho 19 anos, empreendo desde os 7, 8 anos. Vou contar um pouquinho pra vocês depois da minha história. Eu abri a minha primeira agência de marketing digital com 16. E hoje, atualmente, no meu Instagram, eu ensino jovens e adolescentes a prosperarem e a empreenderem através da internet, através das profissões digitais. E eu tô aqui para ensinar, tô aqui para aprender. Eu acredito que a vida é um eterno... A gente é eterno aprendiz, né? Não existe ninguém que é sábio demais que não consiga aprender de outra pessoa, da mesma forma que não existe ninguém que é inteligente... bobo, trouxa, burro bastante, que não é capaz de ensinar, aprender com outra pessoa, né? Top. Deixa aí suas redes sociais aí pra galera. Cara, é @o Rafa Rodrigues, né? Instagram, TikTok também, Twitter, Orkut, tudo. Curte agora. MSN. Tudo. Se você quiser, pode digitar o @Rafa Rodrigues. Top. Deixar o Alisson fazer a primeira pergunta pra gente embarcar nessa grande conversa. Maravilha, então. Rafa, se apresenta pra nós aí, cara. Fala um pouco da sua biografia. Quem é o Rafa Rodrigues? Pra galera te conhecer melhor. Top. Cara, eu sempre fui uma criança e um jovem adolescente muito questionador. Então eu questionava com pensamento crítico essa linha de montagem que o sistema, entre aspas, eu falo, né, colocava e implantava na nossa cabeça, desde muito novo. Eu acredito que o inconsciente coletivo nos leva para uma apenas alternativa. Então eu aprendi desde muito novo que eu precisava fugir desse sistema. Pensar, e não só pensar, mas como viver fora da caixa. Então, eu com 6 anos, olha só, qual foi o meu primeiro negócio? Isso aqui vai ser muito importante. Eu sempre empreendi com coisas que eu gostava. E na época que eu tinha 5, 6 anos, tava na febre do PlayStation 2. Não sei se vocês lembram. Sim. E meus tios, infelizmente, faleceram e deixaram os PlayStation 2 dele pra minha avó. Porque lá em casa tinha um barracão que era um Taito. Pra quem não sabe o que é Taito, Taito é onde a galera ia lá jogar videogame e pagava uma ficha ali, né? E começava a jogar 1, 2 horas através de uma ficha, R$1, R$2. E minha avó ficava lá sozinha pra cuidar. Eu fiz um acordo bem novinho com a minha avó. Vó, eu vou olhar a galera aqui, vou receber deles, vou cuidar pra galera não estragar e também eles não ficarem xingando muito alto aqui no barracão, ficar atrapalhando os vizinhos, né? Aí minha avó fez o seguinte, como não era muita demanda assim, a gente dividiu o dinheiro. Então, se era pra jogar 1 hora, no caso R$2 na época, eu ficava com R$1 e minha avó ficava com o outro R$1. Então a gente virou, minha avó foi minha primeira sócia, né? E cara, no sábado à tarde, a galera enchia aquele barracão, lotava, a ponto de fazer fila pra jogar videogame, PES, Bomba Pet, Mortal Kombat, um monte de jogo legal da época.
Aí o que aconteceu? Veio o PlayStation 3 e todo mundo comprou, a gente quebrou. ninguém mais foi lá jogar videogame, cara. Foi acabando a demanda. E passou alguns meses, só eu ficava jogando. Tipo, não tinha nada pra fazer, eu tava jogando lá vários jogos, né? Aí minha avó falou que eu precisava fazer alguma coisa pra substituir aquela pequena renda que a gente tinha, né? Meu primeiro dinheirinho que eu ganhei, que eu fiz, foi através do videogame. E meu segundo dinheirinho, que não foi muito, foi através da venda de picolé e sorvete. Quando eu era bem novinho, no mesmo barracão. Só que naquela época a galera ia lá comprar. Só que eu não podia estar o tempo todo lá, eu estudava, não poderia vender e tal. Cresci um pouquinho, comecei junto com a minha mãe vender balinha e chiclete em eventos da igreja. Tinha grandes congressos lá, a gente vendia essas balinhas e eu comecei a desenvolver esse alto astral, comunicação, trocar ideia, oferecer os meus serviços, né, que na época era chiclete e balinha. Passou alguns meses, eu precisava de algo maior. E lá em Goiânia, eu sou de Goiânia, Goiás, é muito quente, muito calor. Aqui a gente tá pegando, sei lá, 10 graus, 5 graus. Mas lá em Goiânia, irmão, eu precisava resolver isso. O que eu e minha mãe teve a ideia? Bora vender geladinho. Pra quem não sabe, é aquele negócio que tem vários sabores, né? Que a gente coloca... No Rio a gente chama de sacolé, din-din, laranjinha e geladinho, né? Aí a gente começou a vender geladinho em toda a região. Eu já tinha lá os seus 11, 12 anos, né? Pegava a bicicletinha, oferecia de porta em porta, empresa em empresa do meu bairro e começava a vender esse geladinho. Vendi bastante. Foi ali que eu fiz dinheiro de verdade. Nem sempre foi bom. No primeiro dia eu vendi 4 geladinhos. Voltei com 8,50. Que era R$2 e o cara me deu R$50 de 50 centavos para me ajudar ali e me incentivar, né? Eu poderia ter parado ali, ter desistido, mas eu resolvi persistir e comecei a focar mais. Comecei a fazer acontecer ainda mais. E eu não parei. Aí eu fiz dinheiro de verdade. Aí eu voltava para casa com um monte de nota de 2, cara. R$100, R$200, sem nota de 2, literalmente, mano. Quantos anos, Rafa? Cara, eu já tinha lá 13 anos. Por dia. Pra um adolescente de 13 anos, Caraca. é muito dinheiro, né, cara? Pra comprar balinha. Não faz nada com esse dinheiro. Só que aí, com propósito e com orientação da minha mãe, né? Eu investi no meu primeiro celular. Meu primeiro iPhone. Eu comprei meu primeiro iPhone com o dinheiro do geladinho. Legal. Que a gente fez todo um trabalho, né? Ao invés de ser só geladinho, pra gente cobrar mais caro, a gente colocou do lado do geladinho gourmet. Gourmet, é estratégia. Colocou uma etiquetinha lá, meu número do WhatsApp. Olha o nome da marca. Né? Eu abri um Instagram, tem até hoje, se você pesquisar, não vai lá não, mas tem lá. Geladinho amei, porque eu perguntava pras pessoas, o que vocês acharam? Amei. Então era fácil de vender, eu não precisava nem falar. E tinha muito sabor, leitinho com Nutella, leitinho com morango, abacate. Tipo, sabor autênticos e sabor que fazia a diferença na vida de um trabalhador ali da região, né? Peguei esse celular, um iPhone na época. Comecei a servir os adolescentes, os jovens da minha igreja. Aliás, lá na minha igreja, Assembleia de Deus Campo Campinas, é dividido por 2 departamentos, né? Dos adolescentes, que é os adocas, adolescentes chamados à santidade, e os jovens conectados. Então, eu comecei a servir, nessa mesma idade, 13 anos, os adolescentes da minha igreja. Top. Através das redes sociais. Fazia os stories, fazia as postagens, comecei a aprender banner, comecei a aprender a escrever bem, comecei a aprender a editar vídeo, comecei a aprender tudo. Fui entregando resultado. Peguei com 3 mil seguidores, a rede que já existia, porque é uma igreja grande, né? Muito grande. E hoje, atualmente, ela já está com 30 mil seguidores. Uau. Por quê? A galera foi vendo os resultados que a gente estava entregando. Tem vídeo lá com 1 milhão de visualização. Os empresários foram vendo lá da minha igreja e começaram a querer exatamente esse serviço que eu prestava de maneira voluntária. Eu não cobrava e não cobro sempre quando eu vou fazer algum serviço, né, algum trabalho para minha igreja. Porque eu acredito muito nessa parada de servir, né? Então,
Os empresários foram vendo e começaram a me contratar. E aí que rompeu, né? Aconteceu, de fato. A demanda foi aumentando muito, muito, muito. De forma até sobrenatural. Não posso negar esse fato, né? Que com 16 anos eu tive que emancipar. O que é emancipar? Você pede a autorização e assinatura dos seus pais responsáveis, né? Seu pai e de sua mãe, e vai no cartório para eles te dar o direito e os deveres de alguém maior de idade. Então, com 16 anos, eu assinei lá no cartório minha emancipação. Eu poderia ser preso, casar, fazer um monte de coisas. No caso, a emancipação só não te dá o direito de dirigir sem carteira, né? Sim. Então, eu poderia abrir empresa, abrir conta. Foi exatamente o que eu fiz. Abri meu primeiro CNPJ e estamos aí até hoje, fazendo acontecer. O top é que você não esperou, tipo assim, a oportunidade chegar até você. Você foi até a oportunidade. Não, porque pessoas fracassadas, elas desperdiçam oportunidades. Pessoas normais, elas aproveitam essas oportunidades. Agora, pessoas que querem fazer a diferença na vida das outras pessoas, que querem crescer, pessoas extraordinárias, elas criam oportunidades. É legal aproveitar, você tem. Se você está desperdiçando, aí você vai dar ruim na sua vida. Agora, se você quer viver de forma extraordinária, você tem que criar. Não pode ser aleatório. É questão de atitude mental, você tem que ter atitude. Quem não tem atitude morre com vontade. Eita. Vontade de conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, vontade de chegar naquela pessoa que você quer orar, que você quer casar. Então você precisa ter atitude, sacou? E qual que é o teu primeiro contato com o marketing digital? Cara, foi exatamente quando eu comprei. Cara, olha só, mano, é muita história que tem pra contar. Vamos garipando aqui, porque eu vou lembrando, olha só o que eu lembrei aqui. Eu sempre gostei de estudar de maneira não convencional. Então hoje lá, se você abrir meu Instagram, você vai ver eu criticando o sistema educacional brasileiro. Mas por quê? Eu tive que passar por ele e eu fugi dessa bolha a ponto de aprender outras matérias não convencionais. Então, com 11 anos, eu fiz meu primeiro curso de finanças na Igreja Videira. E aqui eu honro o pastor que me ensinou, pastor Rafael Almeida, lá na igreja onde lá ficava 2 quilômetros da minha casa. Eu e minha mãe não tinha carro na época, né? Ia de a pé toda semana durante 3, 4 meses para aprender sobre finanças baseadas no reino. Eu tinha 11 anos. 11 anos. E eu me interessava. Aí com 11 anos também eu fui no meu primeiro evento de empreendedorismo. Era um evento da Tatiana De Angela. Hoje ela fala sobre palestra, gestão de tempo. E foi tão interessante que eu cheguei lá junto com a minha mãe. Minha mãe me ouviu na rádio na época. E ela sempre gostou desses assuntos e ela me inseriu. E eu nunca tive resistência sobre todos esses aspectos, né? Eu cheguei lá no meu primeiro evento, assim, né? Algo grandioso, palco, luzes, pessoas diferentes, bem vestidas, né? E eram divididas em mesas redondas, muita gente, né? No primeiro momento eu separei da minha mãe, pedindo para eu sentar em outro lugar, em outra mesa, e minha mãe em outra. Aí eu fiquei, saí da minha zona de conforto, vou ter que fazer alguma coisa. Eu não falava nem direito com as pessoas, né? Só que algo que me ajudou muito naquele evento é porque o evento era gamificado, né? Então ele colocava um senso no inconsciente da pessoa de gamificação. Tinha um joguinho lá no evento que a partir do momento que você ia passando as fases, completando os desafios daquele evento, você ia lá no joguinho de tabuleiro e movia sua peça. Então, para um adolescente, pré-adolescente de 11, 12 anos, eu tô brincando, tô fazendo algo relevante, tô fazendo acontecer. E, cara, foi muito bom a ponto... Cara, eu nunca esqueço. Eu lembro que quem palestrou foi a Tatiana De Angela, o Geraldo Rufino, que é dono de uma equipe de uma empresa de transportes, o dono de uma das maiores sorveterias lá do nosso estado, o Rick Chester, que vendia água. Então eu não lembro, eu não esqueço dessas pessoas. E eu fui nesse evento, foi muito top. Com 12 anos, eu fui no meu primeiro evento de marketing digital. Nem sabia, com 12 anos. Se apaixonou. Nem sabia, do Érico Rocha. Bravo.
Érico Rocha, na época ele dava uma fórmula de lançamento de maneira ao vivo. E graças a Deus coincidiu. Quem já fez seu 6 em 1? 6 em 7, 6 em 1, 6 em 2. Ele ensinava isso e tava bem no começo, né? Então, com 12 anos, eu tava lá na terceira fileira. Tem até vídeo meu. Às vezes tinha aquelas provas sociais, né? Mostrava a galera, né? E, cara, tudo novo. Teatro grande. E eu fui com a minha cabeça. Cara, o curso na época era caríssimo. Muito caro. E eu com 12 anos querendo comprar. E minha mãe, deixa de ser doido, não precisa. Você nem parou os seus estudos ainda. Continua, foca na sua escola. Enfim, foi aí que eu soube, né? Todo o aspecto do marketing digital, tudo o que envolve, né? Porque a galera acha que marketing digital é só alguma área, né? Ou é vídeo, ou é design, ou é vender curso, ou é escrever copy, ou é gestão de tráfego. Mas marketing digital é um oceano de possibilidades. É algo gigante que você precisa saber como é que você vai aproveitar. Eu nessa área, eu sou leigo. Eu sou aquele assim, vocês conhecem mais, eu sou aquele assim que fulano mandou um link, entra aí que você pode ganhar uma renda extra e tal, marketing digital, você vai vender, só sei, você vai vender sem estoque, você vai ganhar dinheiro. E não sei como é que funciona. Agora tem umas paradas muito loucas, né? Tem umas promessas. Manda o link pra você. Você vai ficar bilionário em 10 segundos. Trabalhe sem sair de casa com o seu celular. Trabalhe na praia com o computador. Cara, na praia não tem como nem você ver as coisas. Tudo mentira. Só que de maneira genuína e de maneira... Porque eu sou cristão, então... Hoje o meu Instagram, o meu público é só pra jovem e adolescente cristão, segmentado. Eu não procuro ter muitos seguidores. Tanto que a gente tá aqui na Tour, eu tenho muitos amigos influenciadores que tem, sei lá, 100 mil, 500 mil, 1 milhão de seguidores. Porque é o segmento deles, é o nicho deles. Mas no meu caso, eu procuro ser sempre assertivo e segmentar o meu público ao máximo. Então eu sei o que eles gostam, eu sei o que eles estudam, eu sei quem eles acompanham, eu sei o que eles se divertem e eu tento basear todo o meu conteúdo, minha linha editorial, com base nesses interesses. Então eu não quero ter 1 milhão de seguidores. Eu quero ter 10 mil alunos. Porque às vezes você tem 1 milhão de seguidores ali, da sua loja, da sua igreja, da sua empresa. Imagina se o pastor tivesse 1 milhão de seguidores aqui e 10 pessoas não fossem no culto. Ó, vi uma notificação aí, gloriosa. O dinheiro do dropship caiu ali, ó. Uma notificação aí, gloriosa. Cara, quando eu ouvi a primeira notificação de um produto que eu tinha vendido, né? Parecia a voz de Deus falando no meu coração. De manhãzinha, né? Antes do digital, meu celular só vinha no silencioso. Aí depois do digital eu faço questão de deixar muito top. Mas o caso daí é infoproduto ou dropship mesmo? Eu trabalho com dropship. Top. Fazem 3 anos que eu tô no mercado digital. Caraca. E aí a gente trabalha... Olha aí, não para, gente. E a gente trabalha com o mercado digital. E é bom pra galera ver, porque é real. A gente não pode ficar encantado, mas a partir do momento que você foca e se concentre no que você deve fazer, já é. Não tem erro. E tu falou uma parada massa e realmente até é antibíblico. Porque você vai receber do fruto do seu trabalho. Isso. E a promessa que os gurus de internet vêm trazendo é... trabalhe 2 horas por dia. Cara, você nunca vai construir algo sólido trabalhando 2 horas por dia. Cara, 2 horas por dia não dá pra você... Cara, aqui eu quero quebrar algumas crenças aqui já, né? Vai fundo. Tipo, as pessoas falam muito do que você tem que fazer. Agora a gente vai falar mais sobre isso, né? O que você deve fazer, tudo isso. Mas o que você não deve fazer. Isso é muito importante também. Uma parada que a gente não deve fazer é colocar muita expectativa. Não tem expectativa, nem coisas, nem pessoas. Porque quando você coloca expectativa alta em coisas e pessoas, você vai se decepcionar. Você se frustra, né, cara? Você se frustra. Porque às vezes você não alcança o objetivo, às vezes você colocou a expectativa lá na alta e bateu, sei lá, você colocou a expectativa em 100%, bateu 98%. O que acontece se você se frustra? Fica aí o tempo todo frustrado. Então você não deve ter expectativa alta. Outra coisa, sempre ouça pessoas baseadas de acordo
na palavra de Deus. É isso. Eu sei que tem muita gente massa. Algumas pessoas eu tenho acesso, conheço, já troquei ideia de players do marketing digital, mas saiba, se essa pessoa está fugindo uma vírgula do evangelho, da palavra de Deus, você tem que fugir dessa pessoa, fugir desse conteúdo. Porque uma fonte não pode jorrar água amarga nem a água doce. Verdade. Você tem que saber discernir tudo isso. Outra coisa, tem um mentor que vai te acompanhar. É isso. Que vai... Não queira ouvir todo mundo. Não que... Inclusive, agora que eu tô viajando, eu conheço muitas pessoas e eu começo a seguir elas, né? Mas eu sempre gosto de fazer um limpa nos meus seguindo, né? Porque às vezes você tá vendo muitos stories, você tá sendo produtivo, você não faz nada da sua vida, só fica lá clicando. E às vezes, mas eu só sigo pessoas que postam conteúdo relevantes. Mas um cara fala sobre dropship, outro cara fala sobre o futuro da internet é PLR, outro é sobre inteligência artificial. Aí você vai ouvindo um monte de coisa e você fica sem saber para onde ir. Você fica perdido. Então, escolha um mentor, escolha alguém referência que você vai seguir e acompanhar todo esse conteúdo que vai te ajudar durante essa jornada, essa caminhada, né? Ouvindo ele falar, Ed, e eu acho até muito massa. Cara, a tua fala, o teu jeito de gesticular, o jeito de falar sobre negócios, me lembra muito um cara que foi a minha porta de entrada no digital. Top, quem? Inclusive, vocês devem congregar juntos, cara. Eu acredito que ele seja seu mentor, não sei, Thiago Lobos. Caraca! Vou mandar um vídeo aqui pra ele. Manda pra ele, aqui, ó, Thiago. Tô aqui em Paris, na França. E o teu nome surgiu na mesa, pô. Eu tô gravando um podcast e seu nome saiu aqui, mano. Abração, Thiago. Contar sobre o Thiago Lobos. Thiago Lobos existem pessoas que são portas, que abrem caminhos gigantes na nossa vida, e tem pessoas que são plataformas. Uau. Thiago Lobos foi uma plataforma na minha vida. Glória a Deus, pô. Ele no início da pandemia, viu eu servindo a igreja lá, viu eu fazendo acontecer, fazendo os stories, fazendo os conteúdos. Ele falou, pô, eu preciso de um cara igual você nos meus projetos. Aí eu falei, cara, eu preciso de um cara igual você Pra ser meu mentor na minha vida. Aí eu comecei a caminhar junto com ele. No início da pandemia, eu lembro que eu peguei o Instagram dele, ele tinha 30 mil seguidores. Ele já era da minha igreja, né? Então, ele tinha um ministério, Senhor e Senhora Lobos, sim, meu. que pregava o mundo todo, ou o Brasil todo, postava vídeo no YouTube e tal. Aí ele teve essa transição de linha editorial para o marketing digital e ele precisava de alguém para potencializar isso. E como ele precisava pensar em estratégias para crescimento de negócio, ele precisava delegar a rede social dele. Como eu tinha um filho, um pensamento, a gente, se você for colocar a gente na mesma mesa, a mentalidade dos neurônios é o mesmo. As piadas, tipo assim, é o mesmo humor bobo, ácido ao mesmo tempo. Tipo, é muito. A gente se conectou muito. Porque ele já era da mídia lá da nossa igreja, né? Ele já servia lá junto com a gente. E falou, pô, vamos fazer acontecer. Aí eu coloquei uma deadline, né? Eu vou ficar com ele um ano, vou absorver ao máximo que eu puder. Eu vou agregar ao máximo também que eu puder. Sim. E quando chegar um ano, a gente vai ver a nossa jornada, ver os nossos resultados que a gente trilhou junto. Então foi com ele que eu participei do meu primeiro lançamento digital, né? Top. Então, tipo, meu primeiro lançamento, eu estive por trás, pros bastidores, postando conteúdo. Tipo, primeiro 6 em 7 que eu vi, quando eu vi 100 mil reais, foi dele. Pô. Top, cara. 100 mil. E aqui, ele não tem crise de falar preço, valor, eu também não tenho. Porque a gente tem essa mentalidade, pô, não pode falar o dinheiro que faz, não pode falar o dinheiro, porque é errado. Lá no Brasil, tomara que aqui não seja. Lá no Brasil é errado fazer sucesso, empreender, dar certo. Na verdade, é um negócio que a galera já vem doutrinando de uma maneira errada no psicológico, ainda mais quando se trata de igreja. Exatamente. Caraca, igreja. Então a gente seguiu junto. Eu lembro que onde eu tive acesso com hate foi com ele. Caramba. Porque eu que apagava os comentários, né? O povo chamava ele de anticristo, tá vendendo a palavra de Deus, tá fazendo... Fora da casinha. Tipo, a galera mais religiosa. E olha só, a gente fez um acordo. Pô, vou falar com a galera da idade minha pra cima, né?
pastor, diácono, evangelista, e você tem essa incumbência, né? Deus usou ele para me falar. Você tem essa missão de falar com jovens e adolescentes. Porque você ia no secular, tem gente que fala sobre empreendedorismo, tem muita gente. Você pode pegar Flávio Augusto, você pode pegar Ícaro de Carvalho, tem muita gente que fala sobre empreendedorismo. Tem gente que fala sobre empreendedorismo jovem, tem muita gente massa. Davi Braga, que são amigos pessoais, Breno Perrucho, toda essa galera falam sobre empreendedorismo jovem. Agora, me diz quem fala sobre empreendedorismo jovem cristão. Exercendo os princípios cristãos. Exatamente, aí eu segmentei ainda mais meu público. Empreendedor já é segmentado, agora empreendedor jovem, mais segmentado ainda. Aí você pega empreendedor jovem cristão, você segmenta. Exato. Aí eu direcionei, porque quem quer falar com todo mundo, acaba não falando com todo mundo, não falando com ninguém. Exatamente. Porque um culto de adolescente é diferente de um culto de senhoras, culto de oração. A segmentação é diferente. É outra abordagem. A irmã vai querer cantar ainda harpa. Eu vou querer ouvir terrúbia. Eu vou querer pular. É diferente, gente. E tá tudo bem, tá tudo certo. A gente só tem que entender quais são os ambientes certos e para quem a gente está falando. Exato. Que quando você tem a solução certa, pro público certo, aí você faz grana. Destrava. Você faz dinheiro. Aí foi um dos meus primeiros mentores do marketing digital, né? Eu tive muitos mentores na vida, mas eu com certeza tenho o Thiago como... Você falou essa questão que conheceu a questão do hater por ele. Uhum. E como foi essa questão, assim, pra você lidar com os haters? Cara, com você, sem ser de outra pessoa, né? Porque eu sou muito resiliente. Aliás, eu criei uma resiliência, né? Então, eu vim de uma família que nunca teve condição para fazer acontecer. Então, minha mãe me ensinou desde muito cedo que eu precisava ser forte para fazer. Porque ela era uma mulher muito forte. Mãe solteira que criou o filho único, né? Com tudo que podia, trabalhadora, guerreira. Ela ensinou, seja forte. Então, eu tive que ser forte. Com 12 anos, já andava de ônibus sozinho, em Goiás todo, né? Então, eu tive esse contato com a vida real muito cedo. A gente romantiza muito a vida, né? A vida não é um conto de fadas onde vai ter um pônei voando, te abraçando, cantando ópera. Não, a vida é real. Então, eu tive esse contato com a vida. Aí, o que ajudou? Como eu fazer gestão digital de um monte de perfil, de um monte de nicho, incluído o Thiago Lobos, eu tive acesso a haters que não eram meu. Então eu falava, eles não estão machucando, talvez machuca o dono da rede social. Outra, nos adolescentes da minha igreja. Lá eu tive muito hate porque a gente postava dancinha, postava música e tal, né? A gente fazia dancinha no meio da igreja e eu que gravava, bora fazer, né? Então eu tive muito esse contato. Aí eu falei, quando eu vim, mano, vai ser de boa. Inclusive eu preciso, tipo, semana passada veio a melhor hater da minha história. Que ela comentou numa publicação que eu postei sobre uma selfie feita por inteligência artificial de Jesus, né? Tá lá no meu feed. Ah, eu vi. Quem quiser me seguir, Rafa Rodrigues. Aí eu postei, né? Cara, ela escreveu um textão falando que o avivamento só não vem por conta de atitudes como essa. Eu falei, caraca, velho, eu tô poderoso, mano. Por conta de uma foto, uma selfie com Jesus. Misericórdia. Eu falei, você tem certeza que comentou no perfil certo? Ela falou, perfil igual a você não tem como errar. Adolescente medíocre, assim. Aí ela foi comentando. E eu fui dando corda. Geralmente tem alguns requisitos pra você saber lidar com hater, né? Você filtra, né? Nesse caso eu dei corda porque era muito óbvio que ela tava de um lado totalmente extremo. Ela tava problematizando uma selfie. Tanto que ela falou que se for... ela falou... Eu vou ler aqui, posso? Pode ler. Cara, porque foi muito engraçado. E eu soube usar de forma sábia, né? Porque teve engajamento e teve de forma uma mudança de realidade, né? Essa daqui, triste é ter 35 anos de história. Isso, caraca. Olha o que ela escreveu, gente. Meu Deus, eu não vou ler o arroba dela, da Juliane Neri, por Vamos questão de famosa, ética, tá? né? Não, eu não vou ler o arroba da Juliane, não. Tá? Nem vou mostrar.
Eu postei no feed. Triste é ter 35 anos de história da Assembleia de Deus e jamais ter visto algo tão doloroso e vergonhoso. Tantos homens de Deus aí no banco e umzinho que pisa em cima de quem menos lhe favorece para postar algo de doer o coração. Espero que nossa liderança veja isso e de fato se posicione. Minha liderança e meus pastores viram a ponto de curtir e compartilhar. Um membro da minha igreja. Aí eu falei, tenho certeza que comentou no perfil certo e tal. Aí falou, impossível errar, né? Aí eu falei, nisso aí eu concordo, é impossível errar meu perfil. Aí ela comentou, Lutero tirou as imagens de bronze da igreja a muito custo e muita dor, pra vir um moleque transfigurar anos depois em selfie. Jesus voltou e eu fiquei, ela comentou. Sabe o que eu fiz? Cliquei no arroba dela, né? Fui lá no perfil dela, só tinha selfie. Só tinha selfie, mano. Só selfie, não tô zoando. Aí eu comentei, se dependendo do tanto de selfie que tem no seu perfil, Jesus vai voltar e você vai ficar mesmo. KKKKK. Aí ela continuou, né? Eu falei, boa noite, Juliana. Deus abençoe. Porque eu peguei tudo o que eu precisava pra minha narrativa, né? Eu criei uma narrativa e toda narrativa tem a jornada do herói, que é o que eu contei. Olha, eu já tô ensinando aqui na prática o que eu fiz aqui no podcast, né? O que é a jornada do herói? É você estar no ponto A, provavelmente você vai pro ponto B, o ponto B é mais baixo que o ponto A, você tá lá no fundo do poço. No fundo do poço você descobre que tem um poço no fundo do poço. Você vai mais fundo ainda. Só que lá você descobre uma parada que vai te ajudar a chegar no ponto C. Lá na frente, onde você conquista seus objetivos. Então eu contei minha história desde o início até a prosperidade, até eu crescer na vida. Jornada do herói. Todo herói, o que ele tem? Um inimigo. Só que esse inimigo não pode ser qualquer efeito ou filosofia ou pessoa, plataforma, né? Esse efeito tem que ser em comum. E o que é meu inimigo comum? Na minha narrativa, na minha postagem de conteúdo. Isso aqui é profundo, gente. Só falo isso geralmente em mentoria. Meu inimigo comum é o sistema educacional convencional e o sistema religioso. Pensamento arcaico, fariseu, literalmente, né? Então eu sempre luto com base nisso. E isso virou esses comentários dessa hater, que é da minha igreja. Um abraço, Juliane. Pai do Senhor. Pai do Senhor. Aí eu comentei, virou um conteúdo, né? Quando entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, a gente vai entender que todo julgamento é uma confissão. Então você já ouviu aquela frase que quando Pedro fala de Paulo, diz mais sobre Pedro do que do próprio Paulo? É exatamente isso. Todo julgamento é uma confissão. Para você lidar com haters, tem duas formas. Você pode fazer o que eu fiz de maneira muito intencional. Aqui eu fui, cada palavra, cada kkk aqui foi intencional porque eu já estava pensando nesse conteúdo e para mostrar para os meus seguidores todo esse sistema. Não, eu não tenho nada contra a Juliane. Um abraço, Juliane, Pai Senhor. Mas eu tenho e luto com todas as minhas forças contra o sistema. Um sistema implantado no nosso inconsciente coletivo. Então, de forma intencional, eu respondi esse hater. Mas você não precisa responder todos os haters. Você pode ocultar, você pode apagar, você pode bloquear. Tem várias formas preventivas. Eu postei um Reels. Postei agora... Eu participei de um podcast. Meu último podcast foi com a Vitória Souza, minha amiga. Tá muito hypada lá no Brasil, né? Ela foi cancelada. Porque foi igual eu falei. Ela tá sendo muito cancelada por conta dos trechos que a galera tá pegando fora do contexto, né? Das analogias que ela tá tá sendo muito cancelada. Aí eu gravei junto com ela. Aí o cancelamento veio de tabela pra mim. Tipo, eu tava gravando com ela, né? Aí vamos lá. Aí como é que eu fiz pra lidar com essa crise lá no nosso Instagram, né? Mano, foi muito comentário, muito hater. Que eu fui lá no Instagram, ocultei palavras. Tipo, religioso, mundo, analogia, Vitória Souza, pregação, heresia. Ocultei todas essas palavras que a galera não tem como comentar lá. Então aqui já é uma dica. Sim. Quando você sofrer um cancelamento, oculta as palavras que a galera não vai conseguir comentar. É o que político faz. Não tem como você comentar Lula lá no perfil do Bolsonaro. Do mesmo jeito que não tem como você comentar Bolsonaro no perfil do Lula. Linguagem ofensiva. Você saber, cara, tem um monte de ferramentas, você tem que saber.
Por isso que eu amo marketing. Eu amo de verdade. Só que marketing digital é muito mais sobre comportamento humano. Então eu passei a amar gente. Passei a amar comportamento humano. Tem um cara que disse uma vez que marketing digital é muito mais sobre filosofia, sociologia, comportamento humano sobre gente do que sobre tecnologia em si. Porque a gente precisa estudar. Gente. É até um acrônimo. Gente, né? Gente, vocês querem saber o segredo das redes sociais? Fala pra nós. É gente. Só que o que é gente? O G significa ganhar seguidores. Você tem que aprender e saber ganhar seguidores certos. Depois de você ganhar, o que você faz? Você emociona esses seguidores. Como, Rafa? Com conteúdos de conexão. Sim. Conteúdos que geram o sistema límbico da pessoa a algo maior. Você pode fazer ela rir, como ela fazer chorar. Não sei se vocês viram minha palestra aqui no Retiro Tour. É estratégia que Deus coloca na nossa vida para saber alcançar mais vidas. Então você emociona elas. Não com aquele extremismo. Não, eu tô falando de emocionar de maneira intencional. Só que tem uma frase que eu gosto sempre de falar: nem só de vídeo motivacional viverá seu Instagram. Não adianta você postar aqueles cortes de podcast toda vez com fonte Oceans. Igual eu vou fazer depois com fonte Oceans. Eu vou fazer, mas não adianta você postar isso todo dia. Só tem esse fundo. Só tem esse. Vamos inovar. Aí que depois vai ser um desses. E depois desse corte, divulga o curso aí, ó. Daqui a pouquinho. Aí lá eu falei de ganhar, né? O G é ganhar, gente, é um acrônimo. G é ganhar seguidores. Depois você emociona esses seguidores. E para não ficar só em conteúdo de conexões, você tem que nutrir esses seguidores. Para uma planta crescer saudável, você precisa entregar os nutrientes certos. Quais são os nutrientes certos do seu Instagram? Conteúdo relevante, conteúdo de valor. É o que eu estou falando aqui. Aqui eu estou entregando conteúdo de valor. Eu estou ensinando como você vai fazer sucesso no seu Instagram. Estou ensinando você a ganhar seguidor. Em pleno 2023. Em pleno 2023, na França, eu estou te ensinando isso. De maneira gratuita. Você não está pagando nada para ouvir. Isso aqui eu ensino só em mentoria ou curso. É só aqui, hein? De maneira gratuita. Já deixa o seu like aí, comenta, compartilha. Compartilha no grupo da sua igreja, faz acontecer. Ganhar seguidores. Você emocionou esses seguidores, você nutriu esses seguidores. O que vai acontecer quando você postar muitas postagens, muitos stories, muitas lives, muitos comentários? Provavelmente, 99% das vezes isso vai acontecer. Você vai tirar alguns seguidores. Ou seja, perder alguns seguidores é natural, gente. Ainda bem que isso acontece. Se você não perder seguidores, eles iam ficar lá só como fantasmas e eles iam lá ficar inchando o algoritmo do seu Instagram. Então é importante você perder os seus seguidores naturalmente, porque nem sempre as pessoas vão curtir o seu conteúdo, vão gostar de fato daquilo. Legal. Você tem que entender isso. E ao mesmo tempo que você perde, você ganha também. Você ganha seguidores saudáveis que estão conectados com a sua linha editorial, com o que você posta. Então você ganhou esses seguidores, você emocionou esses seguidores, você nutriu essa galera, depois você tirou, ou seja, você perdeu, e o que você faz de novo? Engaja novamente. Então o ciclo se completa. Esse é o segredo, gente. Não tem erro. Eu passei por essa questãozinha de perder, só que eu não soube engajar de novo, não. Eu tinha 7, tô com 6 e 4 e pouquinho. É isso aí. Mas o que você faz pra... ao vivo aqui, gente. O que você faz pra agregar de valor nas pessoas que te seguem? Ixi, aí você me pegou. Agora apertou o nó, hein? Às vezes o cara só posta foto do Vitor Pereira, do Flamengo. Não, nem fala de Flamengo. Se você for querer falar de Flamengo aqui, é só a camisa mesmo. Sai de 10 em 10. Ele tá frustrado com o Flamengo. Ele quer nem assistir mais jogo do Flamengo. Mas aí, um negócio legal que tu falou aqui agora, e eu quero falar sobre isso, eu acho interessante, porque eu vi que tu é pregador. Tu prega, tu tem... O povo fala, né? Não, tu tem conteúdo. Antes de você puxar essa, deixa eu perguntar pra ele sobre a crítica. Só mais uma. Eu não sei se você pegou essa, mas ele deve ter pegado. Quando eu era criança, eu ouvia muito assim. Quando começou essa linha de começar
um começar a trabalhar com a internet e tal. Eu, quando era pequeno, eu ouvia muito assim, filho de fulano de tal é vagabundo, tá trabalhando com a internet. Só que, tipo, você trabalhar e ser homem era trabalhar na obra, coisa assim. E você sofreu muito preconceito, assim. Caraca, eu vou escandalizar vocês aqui. Eu vou mostrar minha mão, gente. Isso aqui é a minha mão. Ela nunca viu uma enxada, tipo, ela nunca teve um calo. Ela é fofa, as pessoas gostam de pegar na minha mão. Porque ela sempre trabalhou com a internet. Agora, nem sei, na minha época, até na época que eu iniciei, tinha muito aquela parada, você precisa ser hard work, trabalhar pesado, muito, aquilo tudo. Mas agora, troca esse conceito, ressignifica. Ao invés de hard work, trabalho pesado, trabalho duro, troca por smart work, trabalho inteligente. Trabalho inteligente. Se acordar cedo ou trabalhar durante várias horas fosse definição de sucesso ou definição de prosperidade na vida de alguém, o padeiro, o pedreiro, o pintor ia ser os mais bilionários do planeta Terra. Eles são os que mais trabalham duro, mas não são. Não tô falando nada contra. Tô falando para você entender que existe um monte mais, várias outras oportunidades. E tá na sua mão, gente. Tá na palma da sua mão. Se você não tá fazendo dinheiro com seu celular, eu falo com todas as letras. Você tá perdendo. Amado de Deus, você tá... Se você não tá fazendo, você tá perdendo. Aí falando sobre preconceito, cara, eu ouço até hoje. Muitas das vezes no culto ou no dia a dia. Para de mexer no celular, para de ficar respondendo no WhatsApp. Pô, é meu trabalho, velho. Só que é diferente do seu. Às vezes eu tô num domingo à tarde ou na terça-feira, 3 horas da manhã, resolvendo negócio do meu projeto. E você vai levantar amanhã 5 horas da manhã. Só que eu tô até agora, eu tô aqui. Isso aqui é trabalho, produzir conteúdo. Eu trato meu Instagram como a minha empresa. E esse é... Porque se você pensa o seu Instagram como sua empresa, você vai parar de tratar ela de qualquer forma. Você vai cuidar, você vai fazer acontecer, você vai estar lá presente, você vai fazer por onde, né? A ponto de ajudar outras pessoas. Sacou? Top. E o dropship do homem não para ali, não. Graças a Deus. Então, falando como... Eu vejo que como pregador tu tem conteúdo, né? E trazendo para o âmbito digital. A gente sabe que a miliana aí, o problema é que muita gente tem colocado uma doutrina na mentalidade da pessoa. Por exemplo, o crente não pode prosperar. Não pode. O cara sempre tem que estar andando de havaiana, um prego no chinelo. Passar fome, tu não pode comprar uma roupa da hora e tal. E você, no início desse podcast, disse que a tua missão, o teu propósito nas redes sociais é passar esse conhecimento de prosperidade para jovens cristãos, certo? Isso. A minha pergunta para você é essa. Eu queria ter aprendido quando eu tinha a tua idade. Eu confesso que se tivesse aprendido o que eu sei hoje com a tua idade, a gente estaria num nível... Estava em Dubai uma hora dessa. Nível muito mais superior. Cara, olhando isso, esse sistema, que eu gosto de falar de sistema, você falou que fala com o sistema. Sim. Qual que é a sua opinião a respeito disso? Essa mentalidade que tem tentado implantar. Por quê? Se tem muito adulto frustrado hoje, é porque essa mentalidade foi plantada lá atrás. Vamos lá, vamos pelo começo. Cara, agora não, vai até 6 horas da manhã. Bora pelo começo. Quero fazer uma pergunta pra vocês. Jesus era pobre? Pode responder. O que você acha? Não? Tá. Tipo, que ele era? Depende assim. Te perguntei, Jesus era pobre? Não, foi rico. Não, Jesus era rico, então? Por que ele contratou um tesoureiro? Tá. Vou falar pra vocês aqui. A Bíblia não fala se Jesus era pobre ou se Jesus era rico. Mas a Bíblia fala que Jesus era Deus. Jesus é Deus. É dono do ouro da prata. Deus é Deus. Então, o nosso sistema, o nosso condicionamento é tão finito, é tão medíocre, é tão pequeno, que a gente precisa do dinheiro para troca de energia e tal. E isso tá tudo certo. Agora, Jesus não precisa disso, porque o que a gente mais valoriza, o que mais ganha valor no nosso mundo atual é ouro. E sabe onde está o ouro lá na Nova Jerusalém? No chão. As ruas são feitas de ouro. Olha o tanto que é abundante, é próspero lá.
E eu sou a favor muito de uma parada chamada prosperidade integral. Anota isso. Prosperidade integral é você ser abundante em todas as áreas da sua vida. O que é a igreja? E aqui eu falo, por isso que as pessoas me criticam, né? O que é a escola e o que a igreja te ensinou? Nada sobre isso. Ela te ensinou, às vezes, o contrário. Então é muito mais fácil você pegar um adolescente, um jovem, e ensinar pra ela do que um cara da sua idade ou um cara adulto, porque ele tem um monte de crença, tem um monte de pensamentos, tem um monte de coisa na mente dela que você vai precisar fazer ela desaprender para aprender. Dá muito mais trabalho. Inclusive, uma das habilidades mais valiosas atualmente é a capacidade de desaprender. Olha só o que um cara de 19 anos está falando aqui para vocês. Porque muita coisa atual é não usual. Não vai dar futuro, gente. Você saber a fórmula de Bhaskaras não vai ser importante para o seu dia a dia. Não vai usar isso. O que a diferença de meiose e mitose muda na sua cotidiano, lá na sua família? O que a reprodução da samambaia, gente? Cara, é óbvio, só que tem que colocar. Então, tem uma... Mano, aí vai muito além, né? Sim, e eu vou aqui. Tem uma agenda global, é do anticristo. Isso é fato, a gente sabe que Jesus está voltando. Só que para essa agenda acontecer, primeiro tem que deixar as pessoas tolas, para não falar trouxa. Só que quando você lê a Bíblia, você deixa de ser trouxa. Inclusive eu sempre falo isso. Quando você lê a Bíblia, você deixa de ser trouxa. Quando você aplica a Bíblia, aí você começa a ser sábio. É isso. Inclusive essa é nova, eu nem tinha notado. Direto, hein? Quando você lê a Bíblia, você deixa de ser trouxa. Quando você aplica, você começa a ser sábio. O que a gente precisa fazer? A gente precisa não terceirizar a nossa aprendizagem. Lá na escola, a gente colocou... Cara, aqui eu não estou criticando os professores, até porque hoje eu tenho mais de 100 alunos, então eu sou professor também. Mas de forma passiva a gente começou a ouvir um monte de informações basicamente inúteis no nosso dia a dia. E aqui vocês, pelo que eu tô vendo, pensam da mesma forma que eu. Mas eu posso sentar com alguém de faculdade, professor, aqui a gente vai trocar ideia e eu sou muito a favor dessa troca de experiência e fugir da bolha. Hoje eu tô na bolha e é notável, cada um de nós tá na bolha que você participou, cria, né? Eu tô na bolha do empreendedorismo. Tô na bolha da igreja, isso é fato, é normal. É os ambientes que eu mais ando, certo? Sim. Só que quando você foge um pouquinho dessa bolha, você entende que a gente precisa parar de estudar de maneira passiva, que é você só ouvir alguém falando. Você tem que buscar na fonte. O que aconteceu? Para não ficar nas minhas palavras, o povo acha que é heresia, mas está na Bíblia. O que aconteceu com o povo lá no deserto? A galera tinha medo de acessar Deus, que é o pleno conhecimento e sabedoria. O que eles falavam? Moisés, sobe meu lugar. A gente tem medo. Cara, o medo estraga a vida do ser humano. É, morada. Tira o medo de... O medo estraga, o medo te paralisa. É verdade. E o que eles fizeram? Terceirizaram para Moisés. Então, se Moisés... É claro que a gente parte do pressuposto da genuidade de Moisés, dos 10 mandamentos, de tudo que aconteceu, amém, glória a Deus. Mas se Moisés fosse um cara sem caráter, e tivesse falado que teve um encontro com Deus, mesmo não tendo um encontro com Deus, e falasse qualquer coisa, eles iam acreditar. A ponto de que... Por que eles criaram um bezerro de ouro? Porque eles não conseguiam ver. O ser humano tem essa dificuldade. Ele gosta de algo tangível. Algo palpável. Por isso que eu sempre gosto de dar exemplo, para tangibilizar na cabeça das pessoas. Então isso já acontece desde quando o mundo é mundo. A gente terceiriza muita coisa. Terceiriza a responsabilidade, terceiriza a culpa. Adão, quem comeu o fruto? Ah, foi a Eva. Eva, quem comeu o fruto? A serpente que me deu. Caraca, a serpente... Então a gente terceirizou, tá na nossa. Então, graças ao sacrifício de Jesus, a gente pode ter novamente a mente de Cristo e começar a pensar de maneira abundante. Sim. Ah, Jesus em algum momento estava sem dinheiro. Sim, na Bíblia está escrito isso. Mas quando chega o momento de pagar o imposto lá, tá ele e Pedro. O
que acontece? E aqui faz um pouco parte da minha narrativa, que eu conto muito no meu curso. Chega lá o peixe. Pedro, pesca esse peixe aí. O que tem dentro desse peixe? Uma moeda para pagar o imposto. Dai a César o que é de César. A internet é um oceano de possibilidades. Concordam? Oui. Oui? Tem o francês, né? A internet é um oceano de oportunidades, isso é fato. Agora, nesse oceano de oportunidades, tem alguns peixes que você precisa pescar. Verdade. Só que não é qualquer pessoa que pesca. Mano, todo dia eu recebo mensagem no meu direct de cuida das minhas redes sociais, faz um banner aí pra mim, faz um vídeo, faz gestão do meu projeto digital, faz alguma coisa, Rafa. Eu sei que você é bom. E eu sou bom, eu não tenho falsa modéstia. Nossa agência, a Agência Trend, faz acontecer em vários perfis que a maioria de vocês conhece. Então eu recebo muita mensagem. São os peixes. E o que tem dentro desses peixes? Grana, gente. Tem gente querendo pagar para você ajudar eles. E como é que você faz grana no mundo contemporâneo? Quando você faz outras pessoas fazer grana. Quando você faz um dono de uma empresa a conquistar novos clientes. Você está fazendo grana. E ele também. Então é você crescer e contribuir. É isso. Crescer e contribuir. Muita gente fala sobre isso, né? Você cresce e contribui. Você contribui e cresce bastante. Agora, você vai ter um crescimento crescente, concorda? Certo. É legal? Pode falar. Sim. É massa. É muito... Glória a Deus. Tem 98% da população está em decrescente. Está em decrescente. Agora eu vou ensinar para vocês como é que é ter um crescimento exponencial. Isso daqui eu aprendi na escola. No gráfico tem um gráfico crescente e tem um gráfico exponencial. O gráfico exponencial é quando você está em crescente e do nada Cai. para cima. Pra cima? Vai para cima. Você está em crescente. Uai, do nada o Rafa tá na Europa. Do nada o Rafa tá visitando 15 países. Isso é exponencial. Com 19 anos, quem vive isso? Só que como é que eu fiz isso? Serviço, servir, sem esperar nada em troca. Quando você serve na sua igreja, no reino de Deus, na sua família de Cristo, você exponencializa. Esse gráfico está dentro da Bíblia e a gente nunca viu. Isso aí, pô. Todos os reis, Davi, Salomão, Pedro, caraca, todo mundo serviu. Quem não serve para nada. Você quer exponencializar. Então aqui a gente já está em uma mentalidade muito maior. A Bíblia não fala que a gente é vencedor? Sim. Não, a Bíblia fala que somos mais que vencedores. Então não é só crescer, é exponencializar. É além, é mais longe. Cara, aprende isso daqui. Agora eu tô fluindo. Tem uma parada, tem crença limitante. Tem muita crença limitante que foi implantada. Só que os clientes arrumam outra parada. Oração limitante. Deus, me ajuda a pregar aqui no meu bairro. Amém. Deus vai te ajudar a pregar no seu bairro. Você está limitando Deus te ajudar a pregar no seu estado, na sua nação. Verdade. Então, quando eu orei por... Eu colho fruto de orações que eu orei há anos atrás. Eu falei, Deus, eu quero fazer a sua vontade, mas não eu. Eu quero abençoar nações, eu quero impactar pessoas. Não para crescer redes sociais, não para falar uma palavra boa, mas para fazer a sua vontade, que ela é boa, perfeita e agradável. Aí, quando eu tiro a câmera de mim, quando eu tiro a perspectiva de mim, do sou, do ser, do eu, do individual, e eu troco sou, e se você virar a palavra sou, dá para você escrever nós. Quando eu penso como igreja, porque quando eu cresço, quando eu prospero, a igreja prospera. Então não tem nada a ver com Rafa. Não tem nada a ver com o individual, tem a ver com o coletivo. Coletivo não do comunismo, mas o coletivo do reino de Deus. O reino de Deus é isso. E a Bíblia fala que Jesus está voltando a partir do momento que o evangelho do reino de Deus for pregado. Só que a gente está se limitando à sua salvação. E aqui a galera escandaliza de novo. Os religiosos. Glória a Deus. Essa salvação é muito importante. Tem que ser feita, apelo. Só que e aí, depois da salvação? Você vai continuar sendo um crente medíocre? Terminou? Salvação não é um fim, é um meio. Um meio para você viver o reino de Deus. Manifestar a glória de Deus aonde você estiver. E isso
parte de ser reis e sacerdote. Então você tem que manifestar o reino. Sacerdócio porque você tem que ter uma intimidade com Deus. E rei porque você tem que governar. Governar sobre as suas vontades, sobre a sua carne, sobre o seu dinheiro, sobre os aspectos culturais do seu dia a dia, sobre tudo. Então, a gente precisa saber sobre reino. É o que tá esquecendo. A gente prega muito o evangelho da salvação, mas, na real, Jesus vai voltar quando o evangelho do reino for ser pregado. A salvação não é o fim, é o meio para chegar no reino. Uau. É muito além. Estamos aí partindo para 1 hora de podcast. Já. Caraca, eu nem comecei. E aí, as considerações aí? Rapaz, o menino é fera, hein? Fera, Rapaz. tem conteúdo. Prazerzão conhecer. Cara, que o honra, Rafa. de verdade. De Ah, verdade. Que honra. O que você falou aqui hoje agregou pra minha vida, pra minha operação do Cruzeiro. Aleluia. Entendeu? E é louvável ver Deus usando o jovem, como você, 19 anos, para ativar isso em outros jovens. Uhum. Né? E partindo para as considerações finais, eu queria que você deixasse um conselho para a nossa geração de adolescentes e fizesse teu pitch de venda em 1 minuto. Caraca, eu nem vou precisar fazer. Uau. Nem vou precisar fazer porque eu acredito muito no impacto que eu gero na vida das pessoas. Então as pessoas não compram por conta só de gatilhos mentais. Tem um sim, chamado reciprocidade. Eles vão lá no link da minha bio, tá lá. Você pode ir. É R$997, só que no link da minha bio tá R$397. Eu preciso falar isso o tempo todo? Não. Porque eu tô impactando o dia dela todos os dias com conteúdo, com stories, com ajuda que não é alta ajuda, é ajuda do alto, é além. E se você puder guardar alguma coisa dessa conversa aqui, faça o extra. Eu falei aqui no culto. A diferença entre o extraordinário e o ordinário é justamente o extra. Quer viver o extraordinário? Faça o extra. É básico, é equação básica, gente. Viva o extra fazendo o extra. Extraordinário isso. Uau. Valeu, Rafa. Galera aí que tá aí no podcast com a gente, segue o Rafa. Né? Segue nós também. Segue Segue nós também. Eu faço um desafio, nem precisa. É sério, gente. Se o meu perfil não agregar a sua vida nos próximos 7 dias, pode parar de me seguir. Não precisa. Eita. Só se você quiser. Eita, e 7 é profético, hein? Semana. Valeu, Tamo junto. Rafa. É nóis. Obrigadão. Deus abençoe. Toque aí. Valeu. Opa, valeu. Valeu. É nóis. Prazerzaço. O Tamo homem tá junto. em Paris, paquetando na França. Explodiu. Alô, Neymar, tô chegando, hein? Adulto Vem. Ney. Adulto Ney. Bora. Foi. Top.